Fala, time! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao mais um episódio aqui do nosso canal. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez num programa muito especial. Hoje nós trouxemos uma convidada que faz parte da nossa história, né, Evelyn? Ela que é diretora da escola que nós estudamos praticamente a nossa vida inteira, né? 10 anos. 10 anos que nós estudamos nessa escola. E nós não namoramos nessa escola, né, amor? Não. Olha aí que curiosidade. Foi depois. Então, lá a gente só estudou, né? Só Nós estudamos. nos comportamos direitinho. Então, tô com a Deise Gomes da Costa aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Vou ler um pouquinho do currículo dela, porque é muito grande, não deu para decorar, tá? Mas um pedacinho só para vocês entenderem com quem que a gente vai estar conversando aqui. Um pouco da história. Trouxemos aqui 2 livros da Deise, tá? São livros que você vai poder também, aqui no link da descrição do vídeo, acessar e adquirir o seu. Eucaristia, Alimento e Salvação e a Pedagogia. Aí a gente vai discutir agora esse tema aqui. A gente vai abordar um pouco sobre isso, que fala sobre a pedagogia de Adonai e o seu povo diante da lei. Então, a relação, a gente vai trocar muito essa ideia sobre a relação dessa teologia e a pedagogia, que é muito do que você aborda, né, Deise? É. Legal. Então, Deise, ela é formada, né, pela Fundação Educacional Unificada de Campo Grande, mais conhecida como FEUC. Tem também graduação em teologia pela Pontífice Universidade Católica, PUC, certo? 2018. Certo. E também é mestra em teologia e área bíblica pela PUC também em 2021. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, Deise. Para mim é uma honra estar aqui diante de 2 ex-alunos da escola, de vê-los bem. Quantos casamentos saíram de alunos do SES? São muitos, muitos mesmo, né? A gente fica muito feliz. Então, até me emociono realmente, né, de ter essa oportunidade de estar aqui, de participar e ver frutos, né, da nossa casa. Isso é tão importante. Na educação, né? Ver cidadãos de bem. Isso é muito importante para nós. São tantos anos de experiência, né? Que a gente vai vivendo ano após ano, e aí quando a gente passa por quase 40 anos, né? Que a escola faz 37 agora. 37 anos. E aí você vai vivendo ano por vez, e quando você olha para trás, já se passaram pessoas que já estão com os seus filhos lá, né? Vivendo toda aquela realidade novamente. Você vê pessoas que cresceram, se casaram, constituíram família. Eu imagino que deve ser bem emocionante, né? Ver que você fez parte da história de tanta gente, né? Tantas crianças que hoje em dia já cresceram. Os ex-alunos que continuaram morando em Santíssimo, muitos têm os filhos lá. Então, hoje a gente faz experiência de avó. Com vocês era de mãe, né? Aquele cuidar de mãe. Hoje o meu cuidado é de avó. A escola vai fazer agora, 9 de março, 37 anos. E eu, na área do magistério, tenho 42 anos, sempre atuando, né? Então, é uma satisfação muito grande. Eu me realizo como profissional de educação, porque amo o que eu faço. Legal. E, Deise, já partindo aí pro nosso bate-papo, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, lá atrás, quando você começou nessa área da educação, se você sempre teve, né, esse desejo, essa vontade ali quando jovem, adolescente, criança. Jovem você ainda é, né? Mas quando você era mais novinha ali, criança, você já tinha esses sinais, assim, de despertava alguma coisa em você, essa área? Como que era? Sim. Eu sempre amei, sempre gostei de ensinar. Eu sempre comento isso. Colocava minhas bonequinhas lá, arrumadinhas, e ficava dando aula para elas. Com o passar do tempo, nasceram crianças na família, né?
E eu e minhas irmãs, a gente ficava ensinando a eles, pequenininhos. Aí já não era só com as bonecas, já tinha ali alguém, né, que a gente tentava passar algum conhecimento. E sempre foi assim. Depois, a gente começou a dar aula em casa, como explicadora. E aí não teve outra opção. Quando eu terminei, na época, a 8ª série, tinha que decidir qual a profissão, não tinha o que pensar. Eu fui para o Instituto Sara Kubitschek, né? Instituto de Educação, porque meu desejo era esse, fazer o magistério. Que legal. E aí, no Sara, você finalizou e já emendou direto na universidade? Não. Meu pai era um homem muito simples, pedreiro, minha mãe era do lar. E aí eles não tinham condições realmente. Eu na época também não tentei vestibular. Eu comecei a dar aula. No ano seguinte, comecei a trabalhar e depois é que eu fui fazer a faculdade eu mesma custeando. Eu já estava até casada. Mas você conseguiu atuar já na área da educação ou não? Desde o início, assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar. No ano seguinte, eu já estava em turma trabalhando. Comecei na educação infantil, numa escola ali próximo, em Santíssimo. No ano seguinte, até a sua prima, Maria Cristina, me chamou para uma escola em Bangu. Legal. Colégio Presidente Kennedy. Eu trabalhei lá também. Lá fiquei 3 anos. E depois eu fui fazendo a escola Mater Ecclesi, num colégio lá em Piedade, no colégio de Freiras, né? Eu fui convidada e fui trabalhar no Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, que fica no Meia. Lá eu trabalhei 15 anos e aprendi muito. Eu sou muito agradecida ao colégio. Eu falo que a minha bagagem profissional eu aprendi dentro daquela escola. Aí, com o passar do tempo, já tinha 2 filhos, engravidei pela 3ª vez e já estava muito cansada e tinha o SES e eu queria me dedicar mais ao SES. Aí eu resolvi sair do Coração de Maria e ficar só no SES. Entendi. E aí o SES sempre em paralelo ali, né, nesse primeiro momento. Mas em que momento você teve essa inspiração de começar esse projeto do Centro Educacional de Santíssimo? Que aí já se torna algo mais empreendedor, né? Foi em 1987. Eu e minhas irmãs, a gente começou dando aula em casa. Aí, depois de um tempo, a gente resolveu abrir um jardim de infância. Na casa dos nossos pais. A casa tinha um terreno grande, aí meu pai fez 2 salinhas na lateral, que era uma lateral assim bem larga, né? Ali ele construiu 2 salas e nós começamos com 3 turminhas, até porque a gente já tinha uma outra salinha lá. E eu vinha do Imaculado, já trabalhava no Imaculado quando nós abrimos. Eu comecei a trabalhar no Imaculado em 1985. Em 87, nós fundamos a escola. E era Jardim Escola Bem Me Quer o nome. Meu primo mais velho estudou lá, no Bem Me Quer. E aí nós dávamos aula e eu só dava tarde, porque de manhã eu trabalhava no Coração de Maria. Só que era também muito cansativo. Eu vinha correndo para pegar a turma. E para quem não sabe, a distância do Meier para Santíssimo é no mínimo 40 minutos de trem. Mas sempre demora muito. Mais, hoje em dia, né? Há tantos anos atrás, com certeza... Se o trem viesse no horário certinho, porque tem esses detalhes, né? Isso aí. Só atrasava muito. Vagões, né? Era outro tipo de... Não é moderno igual é hoje. Isso. Né? Então, acredito eu que era mais tempo ainda. Aí nós começamos com 3 turminhas. Eu nunca esqueci. Nós tínhamos 54 crianças no total. Eu acho que para quem está começando é um número grande. Aí começamos já com 54 crianças e dali para frente a escola só foi crescendo, a gente só foi ampliando espaço e sempre precisando de mais espaço.
E, graças a Deus, chegou um ponto que eu também tive que parar e me dedicar mais ao SES. E aí, em que período vocês trocaram, assim, de Jardim Escola Bem Me Quer, né? Isso. Para Centro Educacional do Santíssimo? Quando a gente implantou o Fundamental 1. Porque, na realidade, o Jardim Escola Bem Me Quer, na documentação, ele permanece. Ele está lá como nome fantasia. Mas quando nós colocamos o Fundamental 1, nós resolvemos botar um nome mais sério. E aí pensamos no nome do bairro. Até porque o nome do bairro, para nós, que somos católicas praticantes, nós, diretoras da escola, tem um significado muito grande. Então, a gente resolveu colocar este nome por esses 2 motivos. O nome do bairro e o Santíssimo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Verdade. E, Deise, como que vocês se dividiam já nesse período? Cada uma tinha uma característica diferente? Vocês já tinham percebido quem lidava melhor com isso, aquilo? Porque é quando você abre uma empresa, né? Você tem financeira, tem isso, tem funcionário, tem aquilo. Como é que vocês se dividiam? Então, no início, assim, desde o princípio até hoje, né? Eu sempre fui a cabeça, eu sempre resolvi tudo. Então, quando nós registramos, eu entrei como uma diretora, porque sempre, apesar da sociedade ela ser partes iguais, mas muitas pessoas pensam que eu sou a majoritária, mas não sou. Mas sempre a palavra final foi minha. Porque, assim, o amor é tão grande, né? O sonho, eu sempre tive o sonho da escola e tudo acabou partindo de mim. E aí eu fiquei com essa, vamos dizer assim, com esse carro, com essa atividade. Legal. A Denise e Leila davam aula de manhã e de tarde, no início, e atendiam na secretaria. A partir do momento que a escola foi crescendo, e aí a gente teve que organizar realmente toda a equipe, eu fiquei como a diretora, a Leila como adjunta minha, a Denise como secretária escolar, porque ela foi fazer outro curso. Além da pedagogia, ela fez o curso de secretária. E aí a Denise passou a tratar de toda a documentação da escola, censo, estatística, tudo burocrático é a Denise. A Leila, ela ficou mais com organização interna, cuidar dos funcionários, dividir o serviço, ver as compras no geral, né, de tudo que é material, que há necessidade. E eu fiquei com o pedagógico. Lá no princípio, eu fazia o acompanhamento pedagógico, eu olhava caderno de plano, eu fazia toda essa parte, além de direção, de coordenação também. Mas a escola foi crescendo e realmente não dá para suportar. A gente precisa de outras pessoas. Aí nós começamos a contratar as coordenadoras, né? Então, cada segmento tem a coordenadora e isso alivia bastante a minha função, né? Como gestora. E quais foram os principais desafios, assim, como diretora? Que também atuando como pedagoga ali, acompanhando, quais foram os mais desafios que você acredita que vocês enfrentaram, assim? Olha, se eu for falar do administrativo, nós já tivemos crises, mais de uma crise, posso dizer assim, financeira, né? E assim, teve momentos até que a gente pensou em desistir. Mas nós que acreditamos em Deus, a gente sabe que Deus nos testa, né? Ele quer ver até onde vai a nossa confiança nele, a nossa força, a nossa fé. Como eu falei, a gente funcionava nos fundos da casa da minha mãe. Depois nós construímos um prédio próprio para a escola na mesma rua. Mas aí tínhamos o prédio e quando a gente conseguiu terminar esse prédio, que a gente achava assim, agora vai ser tudo de bom, vamos crescer. Aí nós contamos com a abertura de uma escola que bombou, veio assim com a propaganda, né? Se você já
Já matriculou o seu filho em outra escola, pode vir, que a gente não cobra o que foi pago lá. E isso tirou muito aluno da nossa escola e de outras. Então, assim, foi muito triste esse período. Tive que demitir professoras. E, para dizer a verdade, nesse período, a gente fez até a limpeza da escola. Eu, Denise e Leila. Nós ficamos com algumas professoras e aí dispensamos os funcionários para poder segurar a barra. Mas eu lembrava muito, quando eu estava limpando, eu lembrava de Santa Terezinha, né? O amor com que ela fazia as coisas. A gente sabe toda a perseguição que ela sofreu, quem conhece a história de Santa Terezinha. E ela fazia tudo com amor e fazia tudo que era perseguição virar graça. E foi dessa forma. Eu lembrava de Santa Terezinha, que foi santa, varrendo o convento, fazendo os serviços mais simples. E foi assim, eu fiz tudo com amor. A nossa escola, no ano seguinte, já começou a se levantar. E crescemos, chegamos a mais de 800 alunos. Nós já chegamos a ter mais de 800 alunos. Depois a gente começou a viver uma outra crise, depois desta, né? Passamos muitos anos bem, e depois a gente começou a viver uma outra crise, que foi a crise no país mesmo, o desemprego começou a crescer muito, e aí a gente começou a ter alguma baixa na matrícula. E isso, assim, se acentuou muito com a pandemia. A pandemia, assim, a gente perdeu todos os alunos da educação infantil. E, gente, eu falo assim, de coração, nós não mandamos nenhum professor embora, não deixamos ninguém desempregado. Mesmo aqueles que ficaram sem turma. Por quê? Porque a gente conseguiu entrar nesse plano do governo, né? Que o governo pagava uma parte, a gente pagava outra. Sim. E a gente também pegou empréstimo. Que o empréstimo também teve um índice, né, bem baixo de juros. Sim. E, com isso, a gente tentou abençoar também aqueles que estavam conosco. Não demitimos ninguém. Que legal. E aí, assim, agora a gente está começando a crescer novamente. É uma nova etapa, se Deus quiser. E Deus quer, né? Aí, acho que é um novo momento, realmente. E tem um tema, Deise, que você comentou, que é um tema que te deixa um pouco apreensiva, né, sobre indisciplina, que até te deu uma inspiração para o seu mestrado, né? É, isso mesmo. E como que você lida com isso? Ou como que você tratou isso na fase? Porque quando você estava muito ali no front, provavelmente você tinha muito esse embate, né? A gente sabe que adolescente, crianças, dependendo ali da situação, você tem esse desafio para lidar, né, com essa questão. Como é que você trata isso hoje? A gente tem esse desafio até hoje, né? Até hoje, assim, os casos mais graves vêm para a direção. As coisas mais simples do dia a dia, a coordenação resolve. Só uma observação, tá vendo? Eu nem sabia que eu fui inspiração para Deise. Porque em disciplina a gente entendia um pouco. O que eu aprontava naquela escola. Mas né? O ser levado é uma coisa, né? Verdade. Quando passa do limite é outra, entendeu? Apesar de que a conversa atrapalha muito, né, a aula, né, o rendimento da aula. E hoje o grande problema, né, também é a questão dos alunos falarem muito, não se concentrarem. Mas vamos lá, indisciplina realmente é algo que sempre me angustiou muito. Porque eu vejo que a família, muitas vezes, ela se afasta da escola e ela tem a escola como se fosse alguém que é inimigo. Então, ao invés dela chegar, ter um bom diálogo com a escola e se unir à escola em prol de ajudar o seu filho, não. Ela busca o tempo todo estar em conflito com a escola. A gente fala. Consegue observar lá no dia a dia a transferência da responsabilidade de toda a educação para a escola? Porque eu percebo muitas vezes que os pais eles vão vendo coisas antes do período escolar que tudo se resume a quando entrar na escola resolve.
Sim, Evelyn. Olha, tem uma ex-aluna, ela me marcou muito. Inclusive, no dia da formatura, e vocês devem conhecer. No dia da formatura dela, no 9º ano, e eu não lembro nem se ainda era a 8ª série, eu acho que ainda era a 8ª série nessa época. Ela me convidou para ser a madrinha dela, de tanto que eu conversava com ela, dava conselhos e tal. Essa aluna teve um dia que ela estava naqueles dias dela de crise, aprontando e tal, e eu fui conversar com ela. E ela fazendo uma série de queixas. Eu lembro que no decorrer da história eu falei assim: aqui é a sua segunda casa. A escola, ela é um lar. Eu comecei a falar com ela nesse sentido. Aí ela me cortou e falou assim: não, tia Deise, aqui é a minha primeira casa. O meu lar é aqui na escola, é aqui que eu gosto de estar. Eu não gosto de estar na minha casa. Caramba. Olha só, eu nunca esqueci disso. E ela aprontava todas na escola, sabe? Mas, assim, valeu. E também outra coisa interessante é que ela foi morar em Paraty e foi estudar numa escola pública. E quando ela vinha ao bairro, ela ia à escola visitar. Não só eu, visitar também os professores, as pessoas ali na escola. E ela falava assim: tia Deise, lá em Paraty eu tive que ensinar os professores, porque eles chegam na sala e não dão um bom dia. Assim mesmo que ela falou: não, aqui no SES os professores cumprimentam, entram na sala e falam com a gente. Lá não, entrava direto e eu falava: bom dia, professor. Ela falou. Então, assim, é bacana, porque são pequenas coisas que às vezes a gente acha que o aluno não está nem aí, mas marca, porque ela deu muito trabalho. Marca também, e por a gente ter vivido isso, eu percebi muita diferença, porque eu estudei lá da educação infantil, que eu peguei a época do jardim ainda, né, de infância. Então, eu estudei lá do jardim 1 até a antiga 8ª série, que hoje em dia é 9º ano. E uma coisa que eu senti muita diferença, além, é lógico que eu comecei a pegar condução, porque eu morava muito perto do SES, né, só atravessar a rua, né, a avenida. Então, eu senti muita diferença dessa distância, mas eu senti muita diferença também porque eu fui para um colégio grande, que é onde também fica a FEUC, onde você fez sua primeira graduação, né? Eu fui para o colégio de aplicação de lá. Então, eu senti diferença de ser um colégio com um espaço físico grande. Ok, senti. Mas a maior diferença que eu senti é de não me conhecerem pelo nome. De não ver algumas coisas muito particulares que eu sentia no SES, como os professores com o desejo de ensinar. Não que lá todos os professores não tivessem esse desejo nesse colégio do ensino médio, mas eu sentia muita falta, a felicidade em ensinar, o carinho em perceber os detalhes daquele aluno. Lógico que, como eu estava há 10 anos no SES, os professores me conheciam, né? Muitos já estudei mais de uma vez com eles, né? Mas eu percebi muito essa diferença na afetividade do ensino, né? Não sei se é uma característica do ensino médio, porque eu também nunca fui docente do ensino médio, né? Nunca trabalhei na área do ensino médio, mas eu percebo isso. E quando a gente visitou o SES para a gente fazer as atividades, eles estavam fazendo lá uma reunião com as professoras, né? A coordenação, a direção com as professoras. E eu percebi a mesma coisa que eu sentia quando era aluna. Não, e você tá falando também se cumpre no exemplo da Patrícia, né? Que a gente chegou lá agora para fazer a reunião, aí tava rolando aquele almoço de retorno, né, dos professores. E, tipo, quando ela me viu, ela ficou super feliz e veio falar: não, eu sigo vocês lá na rede social, pô, legal, a filha de vocês é linda, não sei o quê. Então, assim, é um negócio que eu não tive com nenhuma outra realidade. Eu ainda tive um período ali, alguns aninhos ou um ano, que eu dei uma escapada do SES ali, fui para um outro colégio, mas meu pai e minha mãe não gostaram, voltei logo. E, assim, ela tá lá até hoje, né? A Patrícia tá lá até hoje, então quantos anos depois, né, que a gente passou por lá. Mas eu acho que são muitos desafios mesmo. E dentro dessa realidade, Deise, o que você poderia trazer pra gente como exemplo? Ou
como parte dessa estratégia, né, para envolver os pais na educação hoje, na realidade que você comentou, porque é importante que os pais tenham essa consciência, né? E um colégio como o SES, com a grandiosidade, né, da escola ali na região, com certeza aprendeu também a lidar com isso, né? Você consegue falar um pouquinho para mim sobre isso? Então, a gente procura ser uma escola aberta, né? Saber ouvir o responsável. Eu procuro preparar bastante a equipe para esses momentos difíceis, quando o responsável chega com uma reclamação e às vezes ele excede, para se preparar, não deixar que aquilo te afete. Você tem que pensar que não é contigo, né? A pessoa não está bem, deve estar acontecendo alguma coisa. Então, se limita a ouvir, deixa a coisa acalmar e depois conversa. A melhor forma é trazer o pai para a escola, o pai ter essa confiança na escola, estar aberto a ouvir, o pai chegar ali na escola e ser atendido. E esse ano, como eles pediram, a gente vai ter mais reuniões no Fundamental 2, porque no Infantil Fundamental 1 a gente mantém todos. Na escola é trimestre agora. Então, todos os trimestres. E a gente vai fazer com o Fundi 2 também. Há dificuldade de presença dos professores, pois trabalham em várias escolas, mas a gente vai fazer com quem estiver ali naquele dia. E também preparar os pais. Toda a equipe passou por um treinamento muito, que foi a editora que nós trabalhamos, que é a editora Construir, foi muito bom. Foi uma palestra de 2 horas, mas foi excelente. E eles enviaram para a gente esse material. E a gente está pensando em convidar os pais para virem assistir. Então, também passar para eles vídeos que tratem de assuntos da atualidade, né, distúrbios que as crianças... Hoje em dia, a gente tem muitos alunos com distúrbios, seja emocional, seja no campo intelectual. E a gente também informar os pais para eles ajudarem a escola nesse sentido, compreenderem. Porque muitas vezes eles têm um problema dentro de casa e desconhecem esse problema. Então, tentar também instruir, né, um pouco mais e ser um apoio também para a família. Porque ao longo desses quase 37 anos, quanta coisa a gente já conseguiu realizar, da gente ficar grato de ver que formamos um cidadão de bem, uma criança que deu tanto trabalho, mas que a gente conseguiu, e ver também o carinho, né, que tem com a escola. Isso é muito, muito bom. Legal. Não tem nada que pague. É verdade. Bom, e aí você comentou que esse tema, né, que a gente acabou de abordar foi que te deu inspiração na abordagem desse livro, certo? Sim. E aí, na ordem cronológica aqui, veio primeiro esse? Não. Primeiro esse. Então, esse foi o da monografia. Monografia. Tá. E esse é o resultado de pesquisa do mestrado. Isso. Tá. Então, vamos trazer um pouquinho a história, né, por trás desses 2 livros, porque tem tudo a ver com esse tema nosso de educação. Isso. Né? Pedagogia com teologia, né? A gente tem um educador que nós admiramos e cremos, né, que foi Jesus. A gente vai falar um pouco dessa abordagem aqui. Mas em que momento você começou a pensar que você tinha alguma coisa a mais para trazer e abordar dentro desse tema que é Eucaristia, Alimento de Salvação? Bom, essa pesquisa sobre a Eucaristia, ela teve um marco, né, um incentivo, pois um amigo que era evangélico, e ele foi fazer o encontro de casais. Eu também, eu e meu esposo, caímos no mesmo grupo. E aí
Os 2 filhos eram católicos e a esposa dele. Só ele que era evangélico, mas era evangélico desde pequenininho. Família dele toda evangélica. E ele resolveu acompanhar a família na Igreja Católica, já que todos optaram pela Igreja Católica. Mas só que ele tinha uma dúvida, assim, ele tinha muitos questionamentos relativos à Eucaristia. Como ele se identificou muito com o Zé, que eles ficaram muito amigos, ele um dia parou na igreja conversando comigo e mais uma amiga. Ele começou a fazer uma série de perguntas e ele falou que ia voltar para a igreja evangélica porque ele não conseguia assimilar certos pontos ligados à Eucaristia. Aquilo ficou dentro do meu coração. Eu respondi, segundo o conhecimento que eu tinha na época, mas eu senti que ainda foi pouco e eu fiquei com aquilo no meu coração. Como eu já estudava teologia, eu tinha que definir um tema para a monografia. Eu não tive dúvidas. Eu falei, eu vou estudar, no momento não tinha a pretensão de escrever um livro, era escrever um trabalho de fim de curso. E vou presentear o meu amigo. Ele não sabia de nada, e assim eu fiz. Por que nasceu o livro? Porque eu sempre tive no meu coração vontade de escrever um livro. Eu sempre gostei de escrever, inclusive na faculdade teve trabalhos que eu fiz que foram escolhidos, foram lidos em sala de aula. Então, assim, eu via que se eu conseguir algumas coisas, né, nesse sentido, tinha possibilidade de escrever um livro. E aí a história foi, o meu orientador, o padre Luiz Fernando Ribeiro, era bastante exigente. E ele cobrou muito, muito, muito de mim. E eu achava, como ele rabiscava muito o meu trabalho, e tira isso, e bota aquilo e tal. Então, assim, eu achava que meu trabalho não estava bom. E ele apresentava para a gente alguns trabalhos, né? E eu tinha visto que um trabalho que ele tinha orientado de um ex-professor meu. E eu consegui ver a nota. Ele tinha tirado 8. Aí eu pensei, meu Deus, se o meu professor tirou 8, ou minto, 9, ele tinha tirado 9. Aí eu, ai meu Deus, se o meu professor tirou 9, eu vou tirar quanto? Pensava numa nota baixa. Aí eu, ai Senhor, preciso pelo menos tirar um 8, pelo menos um 8. E fui me esforcei muito. Eu ia para a escola no final de semana, ficava sozinha na escola, escrevendo e estudando. É porque, além da escola, de todo o trabalho, de todos os estudos, tem a família. Né? E aí, quando eu terminei todo o trabalho, que ele aprovou, eu fiquei ansiosa pela nota. Só que quando veio a nota, eu não acreditei. Eu tinha conseguido tirar 10. Gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí, eu resolvi, bom, já que eu tirei 10, é sinal que o trabalho está bom. Então, eu vou publicar meu livro. E aí, eu conversei com o padre Valdeci, que é o diretor da PUC, da Teologia. Ele indicou a editora, e assim, o meu livro foi feito por uma série teológica. Né, foi produzido para essa série teológica, só que todo o custo foi por minha conta. Né? Então, foi assim, foi eu que corri atrás e publiquei a minha obra. Já o segundo livro não foi dessa forma. Posso contar? Pode. Claro. O segundo livro é a minha dissertação de mestrado. Também não pensava que ia ser publicado, sendo que o que aconteceu? Foi um período difícil. Pandemia, minha mãe
adoentada, minha mãe de cama há quase 1 ano. E aí, minha irmã teve que levar minha mãe para casa dela, porque eu não estava conseguindo dar conta. Cheguei ao ponto até de pensar em desistir, mas aí o meu orientador também não deixou. No caso, o mestrado foi o padre Leonardo Agostinho Fernandes. Ele não deixou, ele falou, não, vamos prosseguir. E assim eu fiz. Mas a luta foi bem grande também. Ao final dessa jornada do mestrado, a cada ano, a PUC ela faz uma seleção das 3 melhores obras entre mestrado e doutorado em teologia. Então, pode ganhar 2 teses, uma dissertação, 2 dissertações e uma tese, ou 3 teses, ou 3 dissertações, né? São 3 obras premiadas. Geralmente, o que acontece? Geralmente, as teses são premiadas, na maioria das vezes, 2 teses e uma dissertação. Só para a gente facilitar, existe uma diferença, Isso. né, entre tese e dissertação. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Tese é doutorado e dissertação é mestrado. É quando conclui o curso, né? O meu trabalho de mestrado é uma dissertação. Eu trabalhei, pesquisei acerca de um assunto, mas baseado em várias obras. A tese, ela vai mais a fundo. Você vai pesquisar, vai fazer a mesma forma, sendo que você vai ter a tua palavra. Entendi. Eu vou ter que sempre, na dissertação, trabalhar a minha opinião pautada em outros autores. Entendi. E a tese, eu posso expor a minha opinião. Então, na prática, há muito menos citações. O número de citação não tem tanto problema, não. Todas 2 há uma exigência. Você tem que pesquisar muitas obras, né? Você pode citar o autor falando com as suas palavras e aí lembrar o autor lá, mas você vai ter uma autonomia maior para desenvolver o teu trabalho. E a tua dissertação ela está disponível no Google. Tá. 145 páginas. Né? Tá disponível. Eu dei uma olhadinha. Achei bem legal porque... Eu tive que assinar, né, para disponibilizar. Você entra na PUC, aí você tem acesso, né, aos mestrados. Né? Mestrados, né? Mestrado. E ali você tem acesso aos currículos, você tem acesso às dissertações e tal. E tem bastante material teu lá, bem legal. E todos os 2 estão lá, porque o primeiro livro, me parece que foram 10 exemplares para a PUC, para a biblioteca. Entendi. O segundo deve ter ido a mesma quantidade. Eu lembro que o primeiro foi porque eles pediram minha autorização. Era eu que estava pagando, né? Aí eles me pediram. E esse já foi diferente, né? Esse foi diferente. Esse, como eu falei... patrocínio aí. Como eu falei, né? Houve a escolha. E aí, o primeiro passo são os orientadores indicarem os trabalhos. E, para minha surpresa, o padre Leonardo fez contato comigo e falou que ia indicar o meu trabalho, e aí eu tenho que preencher uma série de coisas. Para mim, ali já era um prêmio, porque só no padre indicar, o padre Leonardo é bem exigente também. Então, mas eu, sinceramente, em momento algum, eu pensei do meu trabalho ser premiado. Eu não imaginei, eu fiquei muito feliz com a indicação, e para mim... já era um ganho, né? Já era um ganho. Legal, E, assim, né? Coisa de 1 mês depois, eu tive um dia bem atribulado, que era início de ano letivo, e um monte de mensagens no meu celular, e eu não vi. E aí eu acabei olhando as últimas, né? Porque eu acho que o primeiro foi o meu orientador. Então, várias pessoas passaram a notícia que eu tinha conseguido, meu trabalho tinha sido escolhido. Não existe primeiro, segundo e terceiro lugar. 3 obras
são escolhidas para serem publicadas. E aí pela editora Vozes e a editora PUC-Rio. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E assim... E você comentou, Deise, com a gente lá no almoço, que esse é um tema que você é a primeira pessoa no mundo a abordar dessa maneira. Como que é essa... Você já sabia disso? Ou no meio do caminho que você percebeu? Eu não sabia. O que aconteceu no dia da minha defesa, após a defesa, eles se reúnem e fazem o julgamento e leem a ata. Aí, feita a leitura da ata, cada membro ali, o orientador, ele pode se pronunciar. E foi quando ele colocou que ele fez um pente fino, uma pesquisa nas melhores bibliotecas, e ele não encontrou nenhum artigo, nenhuma dissertação e nenhuma tese sobre essa perícope, Deuteronômio 31, 9 e 13. Então, no mundo inteiro, ninguém trabalhou este texto bíblico. E aí, ele encontrou pequenas falas em artigo, em algum lugar, mas não era o trabalho como está aí. Eu trabalhei essa perícope. Então, Papai do Céu é tão bom, eu falo isso, gente, Papai do Céu é tão bom, ele me surpreende. Porque, assim, quando eu fui escolher, eu tinha 5 opções. E eu já tinha em mente, eu quero trabalhar teologia e pedagogia. Eu quero englobar é o seu universo, né? as 2 áreas. E o único texto, olha só, eu li todos os textos que vieram para mim. O único texto que eu vi que tinha uma relação era esse. Porque o texto ele falava muito da questão da criança. E esse texto é uma ordem, né, de Moisés aos sacerdotes e anciãos. Porque eles tinham que levar o livro da lei com eles. Moisés estava terminando a sua missão. E aí ele vai passar para Josué o segmento da sua missão. E o que ele faz? Se preocupa com a lei, com o livro da lei. Então, ele, na perícope, e outras perícopes também que têm relação, mostram isso. Que além da Arca da Aliança que eles levam o livro da lei. Então, havia uma preocupação de Moisés com a formação das futuras gerações. E, por incrível que pareça, o Antigo Testamento, ele exclui quase que o tempo todo, não se fala muito na mulher e na criança. A gente sabe que quando faz a contagem, pode ver, tantos homens, né? Saíram 70 mil homens do Egito. Tudo não conta as mulheres e as crianças. Só que esse texto fala... Bem claramente. Né? Fala das mulheres, fala da criança, fala do estrangeiro. Então, é um texto assim, bem inclusivo, né? E aí eu falei, gente, esse aqui é que dá. Esse aqui tá pegando a parte educativa. E aí eu fiquei com o texto. Só que no decorrer da pesquisa eu não conseguia achar material, porque quase ninguém falou do texto. Gente, foi uma dificuldade para mim. Imagino. Trabalhar. E eu não estou sabendo de nada, porque eu não estava achando tanto material, né? E mesmo assim eu pesquisei mais de 100 obras. Caramba. Foi. E o tempo todo você foi fazendo essa correlação, né? Mas não tinha material assim. Se a gente pega Deuteronômio 6, que é aquele texto que fala da... Coragem?
que fala da... Sede forte, nada vos atormente. Não, ele fala O da... capítulo 6? Dá uma olhadinha aí. Capítulo 6. Deuteronômio. Se não é o 6, é o 4, mas acho que é o 6, sim. Vai no 6,4. Acho que é isso. Não sou muito boa de decorar, não. Versículo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Isso. Senhor. É o credo judaico, né? Então, eles repetem isso de manhã, à tarde e à noite. Então, esse texto é muitíssimo estudado. E foi um dos textos sugeridos para mim. Então, se eu trabalhasse esse texto, eu ia achar toda hora alguma coisa de um autor, de outro, e eu ia conseguir o quê? Tirar minha opinião. Mas não foi o que aconteceu comigo. Mas, gente, consegui desenvolver, consegui fazer, e foi uma bênção de Papai do Céu. E nesse dia, graças a Deus, da minha defesa, a gente fica hiper nervosa, mas graças a Deus eu consegui defender. Não houve assim... houve sugestões para algumas correções, mas não houve obrigatoriedade. Então, foi aprovada, né, de forma unânime. E aí eu tomei conhecimento que era um trabalho exclusivo. E aí o professor falou que isso até para a universidade, né, é algo muito bom, porque ficou a primeira referência no texto. Não sei se isso também pesou na escolha do trabalho, não sei. Eu sei que eu me esforcei bastante, eu sempre procuro fazer isso em tudo que eu abraço, sabe? Eu procuro fazer as coisas bem feitas. Madre Teresa de Calcutá, ela fala muito do amor, né? Que a gente tem que colocar muito do que faz. É por aí, eu uso muito o exemplo dela. É por aí. Educação é mais do que isso, que a gente lida com crianças, a gente lida com formação do educando. A Evelyn falava sobre afetividade. Gente, não tem como. O aprendizado, ele passa pelo afetivo, não tem como. Você já viu aquela experiência? Eu não gosto de matemática, mas daqui a pouco você pega um professor maravilhoso e se identifica com aquele professor e passa a amar matemática. Então, não tem como, gente. Eu lembro. Tem que amar, tem que gostar do que faz. Verdade. Teve até um podcast que nós fizemos com uma outra diretora de escola, que eu falei sobre isso, que eu falei que chegou um período na antiga 7ª série, hoje 8º ano, que a gente começa com aquelas questões de MMC, MDC, e a gente estava com muita dificuldade, eu estudava lá no SES, e eu citei isso, que estava todo mundo com muita dificuldade, e o professor ele foi vendo formas de facilitar o entendimento individualizado. E tiveram pessoas que só conseguiram aprender com música. E aí chegou um dia numa aula que ele levou o violãozinho dele e cantou, fez uma música, uma rima ali, né, dentro de uma melodia, onde todo mundo conseguiu aprender. Cada um na sua individualidade, na sua forma, o professor conseguiu atingir uma turma de 30 pessoas. Duvido você cantar a musiquinha. Você vai ficar duvidando, porque depois da gestação a minha memória... Tem umas que eu ainda lembro dele, mas não vou me arriscar, não. Olha, por isso que a gente adota, né, no SES a metodologia, o método eclético. Por quê? Às vezes as pessoas falam, método eclético não é uma metodologia. É sim, é uma metodologia. Por quê? O método eclético, ele vai usar diversos métodos. Então, a gente procura saber um pouco, né? Estudar. Isso a gente estuda, seja no magistério ou na faculdade, a gente vai estudar um pouquinho. Mas, diante das dificuldades do dia a dia com os seus alunos, você sempre busca se informar. Então, o que é um método eclético? É você aproveitar o que você julga melhor de cada método. Sim. E aí você vai aplicar na tua forma de ensinar. Mas também ocorre que, às vezes,
para um determinado aprendizado, você tem que usar vários métodos, porque são alunos diferentes, é o que você está falando. Não conseguiu de uma forma, tem que buscar outra estratégia. Isso. E você não está limitado, você tem recurso, né? Legal essa visão. Isso me recorda outra situação também, porque depois da faculdade de publicidade eu fui fazer o magistério, né? Que formação de professores, eu precisei estagiar, aí eu recorri lá no SES, né? Uma coisa que me tocou muito e me moldou muito na área assim, de você ver a individualidade do aluno. Era um aluno que ele não estava ele veio de uma outra escola e ele estava com a coordenação motora fina dele muito afetada. Não, na verdade, não tinha sido trabalhado, né? Da forma que ele precisava, na individualidade que ele precisava. E uma professora, eu via, né? Eu ficava um pouco em cada sala, eu via que ela se incomodava com aquela dificuldade dele. E ela ficava sempre naquele desejo de ajudar. Um dia eu cheguei lá na sala e ele estava segurando o lápis com Depois eu fui descobrir que era um recurso utilizado de enfiar os dedos, e ela pegou um EVA, uma tira de EVA, 2 tiras, na verdade, e fez, né, uma forma de ajudar ele para segurar o lápis da forma correta, para ele poder a letra dele se desenvolver e ele conseguir escrever na cursiva, porque até então ele só conseguia na bastão. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso é muito amor. Isso é muito, muito amor. Porque ele estava sendo alfabetizado, era uma turma de 1º ano, e ele estava sendo alfabetizado. Ele estava aprendendo a escrever, o que todo mundo... brutalmente, grosseiramente falando, é o que o pai e a mãe quer. Que o seu filho saiba escrever, ler de forma contínua. Mas aquela professora, ela se preocupou com possíveis dificuldades no futuro que ele teria. Porque trabalhando ali com aquele lápis, segurando aquele lápis, ela estava ajudando em outras coisas do dia a dia que no futuro ele iria precisar. E aí eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero esse cuidado pra mim, sabe? E aí eu falei assim, o que eu posso colocar na prática? Eu fiquei com aquilo na minha memória. Quando chegou a minha vez de aplicar, e eu entrei, né, consegui entrar no meio escolar dando aula de inglês, que eu também tenho formação, eu falei, eu não posso ser só mais uma que vem aqui, faz o que está na apostila, no livro, nos trabalhinhos, e passar pela vida dessas crianças. Se me foi aberta a oportunidade de dar aula de inglês, que eu faça com eficiência e que marque a vida dessas crianças. Né? E aí eu comecei a buscar recursos, e aí quando eu falava assim, tô cansada, vou fazer só o que tá na folhinha, só o que tá na apostila, que o conteúdo vai ser entregue com qualidade, mas e depois? Como que isso vai fixar na cabeça daquela criança? E aí eu encher bola para ensinar o amarelo, aí fazia um sol com bola, mas isso me recordava muito o que eu vi nessa professora, né? O que eu senti no decorrer de toda a minha trajetória educacional, e muito o que eu vi lá no estágio. Então, eu tirei que, assim, o meu estágio, de fato, fez sentido, né? Porque me ensinou muito de sala de aula, de como lidar com as crianças ali, mas me ensinou, me mostrou por que eu tô ali, né? O exemplo. Eu digo que esse professor, ele não é um professor, ele é o professor, né? Ele faz a diferença. Eu gosto muito das palestras do Mário Sérgio Cortella. Ele tem um livro que o nome é Qual é a Sua Obra? Então, é justamente essa diferença. Você quer ser um professor e não quer construir nada? Ou você quer ser o professor? E aí você constrói, você faz a sua obra dentro de qualquer profissão. Não precisa, de repente, nem ser um profissional, pode ser uma pessoa do lar, como minha mãe foi. Mas, dentro daquela função, ela precisa fazer a diferença, ela precisa fazer com amor. A gente não pode passar
por essa vida sem deixar nada. Verdade. A gente tem que fazer a nossa obra. Na parte religiosa a gente fala, né? Nós temos que cumprir nossa missão. Mas não ele fala muito, né, o Cortella, a questão de ser importante, mas não é um ser importante de sucesso, é você ser uma pessoa importante dentro do que você faz, marcando alguém de uma forma positiva. Sim. Né, direcionando sempre para o bem. Então, eu vejo muito isso, eu procuro trabalhar com as pessoas que trabalham comigo, essa questão da gente construir algo que é a nossa carreira. Né? Vai ser o nosso vai ser o nosso legado que nós vamos deixar aqui. Verdade. E aí ele costuma dizer, essa pessoa não morre nunca, porque ela vai ser lembrada. Ele fala, seja o melhor. Ele é muito bom. O sotaque dele é bem Seja- gostosinho de ouvir, né? Ele fala, faça o melhor com as ferramentas que tem, enquanto não possui ferramentas para fazer melhor ainda. Ele eu gosto muito dessa frase um dele. Também gosto ele bastante é ótimo, dele. gente. Bom, Deise, e sobre uma dúvida que nós tivemos aqui no começo, que é o Tetagrama sagrado. Aqui, no texto, nós vamos ter uma pode chamar de uma palavra não, né? Um tetagrama, né? Que é derivado do grego, né? Então, a gente tem aqui no meio do tema do livro, nós temos esse tetagrama. Por que o uso do tetagrama e não o uso da palavra? Tem algum objetivo, alguma... Então, o tetagrama, ele é o nome de Deus. Uhum. Tetra, né? 4. Então, 4 letras, 4 símbolos. No caso, seriam símbolos hebraicos, que aí é Antigo Testamento, né? Minha pesquisa foi dentro do Antigo Testamento. E o judeu, ele tinha esse grande respeito pelo nome de Deus. É algo que a gente devia até, como católico, né, invejar, porque realmente eles têm um respeito muito grande pelo nome de Deus. Certo. E aí, eles escreviam essas 4 letras sem os sinais diacríticos que fazem a sonorização da palavra, justamente para ninguém pronunciar o nome de Deus. Entendi. E aí, o que acontece? Por exemplo, para nós, com a tradução da Bíblia de Jerusalém, foi colocadas as letrinhas, e aí as pessoas começaram a pronunciar. Só que o Papa Bento XVI, ele sugeriu isso, que evitassem de pronunciar o nome de Deus. Então, a gente chama de uma outra forma. Geralmente, eles, judeus, eles falam o nome. Hashem, né? Hashem. Eles falam o nome. Usam também Adonai, mas é mais Hashem. E nós podemos substituir por Adonai por Senhor, que não é muito da nossa linguagem colocar né, uma Adonai. palavra hebraica. Então, é justamente isso. É muito bonita essa questão do nome de Deus, porque no Monte Sinai, quando Deus se apresenta a Moisés, ele fala, eu sou, né? Moisés queria saber o nome para falar. E tem toda uma relação, eu sou, com as letrinhas do Adonai, né? Com as letrinhas aí do tetagrama. E eu achei bem curioso que no seu estudo você fala sobre a relação do projeto pedagógico de Adonai, né, na formação de uma nação, né, que é aquela nação onde Moisés, através ali do livro de Deuteronômios, ele começa a abordar. Dentro do livro, né, para as pessoas que têm interesse em conhecer, até mesmo o pessoal da área pedagógica, porque é uma referência, né, esse nosso grande pedagogo, né, vamos chamar assim,
Mas como que você aborda, se você pudesse falar de uma forma um pouco mais resumida, claro, né, para o pessoal entender, essas correlações, né? Porque são 6 versículos, né, se eu não me engano, 9, 10, 11, 12, 13, 5 versículos. E você vai buscando sempre referências no versículo e trazendo uma explanação para essa parte. E também trazendo para o contexto atual da área pedagógica, como que você aborda isso? Gente, esse trabalho que a gente faz de exegese em cima desses 5 versículos, que a coisa se torna imensa. Eu lembro que meu pai nem dormia na escola diaconal. É muito lindo, é maravilhoso. Ele fez também teologia gente, é maravilhoso. A gente descobre coisas nas entrelinhas do texto que a gente nunca imaginou. É um trabalho... Primeiro que a gente não trabalha pela tradução, a gente trabalha pelo texto hebraico. Original, né? Original, esse original a gente coloca entre aspas, né? Porque o original ele se perdeu. Sim. Então a gente tem de Qumran, que foram achados recentes, né? Então, assim, seria o texto mais recente. Tá. Ou melhor, mais antigo. E aí, como a gente encontra vários documentos do mesmo texto, é feito também, e há variações, então é feito também todo um trabalho de crítica textual para ver, e aí você leva em consideração uma série de fatores para você descobrir qual seria o texto mais próximo do original. É um trabalho que encanta você fazer. Quando a senhora fala que lê o texto de fato em hebraico, na língua hebraica, ou é uma tradução... Não, nós somos obrigados a fazer hebraico. A gente tem que saber o hebraico. Sim. E fazer a nossa tradução. Entendi. E aí, para tudo isso, a gente tem que justificar. Justificar. Puxa só um pouquinho. É porque... Para perto de você. Isso. Porque a gente vê, né? Porque na Igreja Católica nós temos várias traduções do mesmo texto. Então, quando você tem várias pessoas traduzindo, elas tiram a sua ideia pessoal, que ela chegou à conclusão naquela tradução. Né? Para mim, que falo outra língua, eu consigo enxergar isso, né? Mas tem pessoas que não. Então, quando fala assim, a Igreja Católica tem várias Bíblias. Não. É uma Bíblia só, traduzida por editoras diferentes. O que torna algumas palavras, né, diferentes. E aí, quando você lê do texto original, qual é a sensação? Assim, a sensação é de que estava aqui e eu nunca consegui entender, ou é a mesma coisa? Quem fala muito disso é aquele Rodrigo Silva, né? O arqueólogo, não sei se você já ouviu falar. Já. Ele é evangélico, estou esquecendo aqui a denominação ele é adventista. Dele. Adventista, isso. Ele fala que, tipo, muitas dúvidas... Ele pesquisa muito, ele estuda muito. Absurdo. Ele abriu um museu, né, recentemente. Eu tava vendo esses dias um podcast dele, ele foi num podcast bem, assim, fora da realidade dele, mas ele conseguia explicar coisas muito complexas por conta disso, de pegar a tradução e falar, não, tudo bem, essa palavra aí... Mas se você for pegar a origem lá, a original da tradução lá e tais, aí você às consegue... vezes o sentido é totalmente diferente. E assim, é muito gostoso a gente descobrir isso. Às vezes, quando a gente fala para a pessoa que não faz essa caminhada de estudo, pode ser que a pessoa fique até um pouco assustada. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem que ver para que foi feita aquela tradução. Né? Os evangélicos têm Bíblia da mulher, né? Nós temos Bíblia de hoje, então é uma linguagem mais para o dia de hoje. Então tem que ver também o objetivo daquele tradutor. A última Bíblia que saiu agora das Paulinas, teve 5 teólogos traduzindo. Um deles é o meu orientador.
Ele é um dos teólogos que traduziu. Eu fui comprando conforme eles foram traduzindo os livros, né? A cada atualização, eles vão procurando melhorar a linguagem para tentar não perder o sentido do texto. Melhorar não quer dizer nem sempre facilitar, né? Aí as que facilitam, como a Bíblia de hoje, a Bíblia hoje, não é que eu acho que esse é o termo, a pastor, que usa uma linguagem mais simples, às vezes muda muito, porque quer simplificar tanto para o bom entendimento que perde um pouco da essência, né, do que realmente o autor queria transmitir. Então, assim, é algo muito sério. Quando a gente estuda o texto bíblico, é sempre cobrado. Tem que deixar o autor falar, a gente tem que buscar entender o que ele quis dizer com aquele texto, não você falar pelo autor. Essa questão da exegese bíblica. Isso daí me despertou outro ponto, que às vezes quando a gente vai falar, né, sobre a palavra de Deus, a gente lê, né, a gente lê, né, uma tradução somente e a gente prepara toda aquela palestra, toda aquela partilha em cima de uma tradução só. E aí você teve a experiência recente, né, de falar para adolescentes, e aí já é um pouco mais complicado, né, porque muitos estão ali não por vontade própria, então você tem que atingir todos eles, né? E aí você foi e falou assim, não, ele tem uma Ave Maria que tem aquela explicação no rodapé, aquela de estudo, e aí ele falou assim, não, isso aqui, levar só isso aqui não vai ser o suficiente para eu alcançar a todos no entendimento dele. Eu gosto muito de olhar também essas outras traduções, e agora a gente tem tanta ferramenta de estudo, né, que facilita tanto você conseguir compreender mais e tal. Então, acho que acaba tornando mais enriquecedor quando você vai mais fundo, né? E aí, agora, cabe a cada pessoa ter ali a forma de abordar e deixar aquilo mais fácil de compreender. Mas é o que eu falei, né? Facilitar nem sempre quer dizer tornar tão simples, né? Porque se você simplifica tudo, qual a profundidade do conhecimento que você vai absorver? Quando você vai estudar, não tem como. Você vai ter que utilizar uma das Bíblias de estudo. Agora, não as outras, assim, que a gente usa mais para oração. A Ave Maria anterior, agora já tem a de estudo, mas a anterior, as outras, né? CNBB, a gente tem que usar mais mesmo para liturgia, para a oração. Agora, quando você quer se aprofundar, vai ter que ir para aquelas Bíblias que tem bastante rodapé, nota de rodapé, que é a Peregrino, Jerusalém e agora a Ave Maria. Uma dúvida, Deise. Você comenta que o livro de Deuteronômios ele fecha o corpus da Torá. O que significa isso? Então, a Torá é uma palavra hebraica que significa lei, mas ela também tem a ver com Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são Pentateuco, é a Torá. São 5 livros que praticamente tratam da lei, com exceção de Gênesis, né? Mas ele faz parte aqui. Mas os outros é tudo voltado para a questão da lei, né? O Gênesis é que difere um pouquinho. Esses 5 livros são a Torá. Então, ele fecha esse corpus, tá? Inicial, que é o Pentateuco. E é um período que o povo de Israel mais passou no deserto, certo? O período do livro 40 anos. do Deuteronômio, né? Todos os 4 vão abordar, todos eles, só que cada um com um objetivo diferente. Mas o Gênesis é a criação do mundo e o início lá da história do patriarca, né? Abraão, dos patriarcas, que vai Abraão, Isaac e Jacó. Depois a gente vai ter Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio.
Esses 4 livros é a história do povo de Deus, desde o Egito até a Terra Prometida e nesse meia passagem no deserto. E o meu estudo é justamente o seguinte: como Deus, como esse grande pedagogo Deus, ensinou esse povo, conduziu esse povo, né? Um povo de dura cerviz, cabeça dura, né? Que não... Povo que Que tem uma de marca altos e voltada. baixos a caminhada. Uma hora está bem com Deus, recebe um monte de graças, Deus faz prodígios. Daqui a pouco o povo apronta com Deus e vai tudo por água abaixo. Só vem coisa ruim para eles. E aí, como foi essa relação? E dos teólogos, né, que estava na minha banca falou assim: olha, o seu livro deveria ter no nome, colocou mesmo como sugestão, mas como eu falei, tudo que foi apontado eu mudava se eu quisesse. E eu não mudei, foi uma das coisas que eu não mudei. Ele falou assim: você trabalhou tanta obediência, você falou tanto em obediência que devia ter no nome do seu livro. Mas eu não quis mudar, entendeu? Mas realmente eu falo muito. Por quê? Qual foi o grande problema do povo de Deus? A desobediência. Eles esqueciam com facilidade as coisas. E é um problema que se caminha com a gente, que se Isso, repete tem tudo até a ver, hoje. né? Tá aí a sua angústia com a indisciplina, né? Até hoje. Então, a gente tem que se pautar em Deus mesmo, ter Deus à frente, né? Tentar passar isso para o educando, o amor, né? Ao próximo, a busca do caminho do bem, ser um homem de bem. Volta ao Cortella, né, que fala da questão da mediocridade, que é você ser mediano. Aí o aluno, ele se contenta em ficar na média, porque a média dá para passar. Mas o que ele ganha com isso? Então, ele fala que é uma atitude medíocre, porque o cara podia estar se esforçando para dar o melhor dele, né, e estar lá em cima, e não, ele fica na média. Então, a gente tentar mostrar, às vezes o jovem não enxerga muito isso, mas a gente tentar mostrar para ele que a vida tudo passa. E as coisas boas que a gente constrói é o que fica, é o que a gente carrega. Verdade. É verdade. Quando você vê, a gente... É um exemplo muito, muito... Talvez até uma comparação até infeliz, mas a gente vê que quando uma pessoa morre, você consegue, no última despedida, observar quem foi aquela pessoa na vida. Qual foi o legado que ela deixou? Se ela foi medíocre ou não nas escolhas dela na vida. Porque, às vezes, você vai no enterro e tem tanta gente que você acha que não é aquela... Não é pro enterro só. Não é pro enterro só, né? De tão querida, né? De tão querida, de tantos feitos, de tantas escolhas boas, de tantos exemplos que aquela pessoa deixou. E aí, às vezes, a gente deixa só para no final da vida reconhecer isso, né? Cadê ao longo da vida, né? Por que você não vai... Você vai vendo os méritos, os feitos daquela pessoa, as escolhas, quão boas foram. Vamos ao longo da vida... Eu também tiro um aprendizado disso que você falou, né? Sobre os altos e baixos do povo de Israel ali no deserto, né? Porque eu hoje, como na cadeira que eu sento hoje, e você também ocupa, Evelyn também, como empreendedor, e também não só isso, mas como pessoas, a gente gosta de fazer o bem, é muito fácil a gente se decepcionar, né? Com o ser humano, né? E aqui fica um aprendizado sobre essa pedagogia que, cara, ela mostra que se a gente for contar com o ser humano, com a essência dele, para poder acreditar nele e olhar para ele com misericórdia, muitas vezes você vai se decepcionar, né? Você vai acabar não conseguindo fazer isso, né? E a gente percebe que houve um propósito. Nesse meio do caminho, muitas coisas não foram feitas como foi, né, da vontade de Deus, mas que ele cumpriu a vontade dele no final, né? Então eu percebo muito isso porque você vai perdendo um pouco
da crença, às vezes, nas É. pessoas, né? Mas para isso tem algo interessante no livro, que é a questão da figura de Moisés e de Josué. Sim. Para você ver, Moisés, ele sofreu tanto com esse povo cabeça dura, que ele acabou deixando de louvar a Deus. Tem a questão de bater, né, com a vara na pedra, né? Deus ordenou que batesse uma vez, ele bateu duas, então também soou como uma desobediência. E Deus pune Moisés. Não vai entrar na terra prometida. Isso aí é uma... É algo assim que dá pano para manga, né? Moisés não entrou na terra prometida. Tá bom, não vamos entrar nessa discussão. Vamos ver o homem Moisés. Apesar dele ter pedido e ter implorado a Deus que ele prosseguisse com o povo, Deus colocou o ponto final na missão de Moisés. Mas veja bem, isso eu trabalho aí no livro, quando eu mostro a transição da mudança de liderança entre Moisés e Josué. Olha que coisa linda. Moisés, mesmo sabendo que ele não ia entrar, que Josué ia ficar no lugar dele, ele continuou obedecendo a Deus, ele fez tudo que Deus mandou, e ele passa tranquilamente a missão dele para Josué. E Josué, mesmo sabendo que seria o próximo líder, ele também continua respeitando a Moisés até o fim. Então, houve ali um relacionamento entre o primeiro líder, que foi Moisés, e o segundo líder, Josué, muito amistoso, muito amigo. Isso tudo porque os dois acreditavam em Deus, confiavam em Deus. E aí o que acontece? Moisés ficou jogado de lado? Não. Olha que graça que Moisés teve. Ele morre. Todo mundo fala, né? Deus que fez o enterro de Moisés. Ele morre nos braços de Deus. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Né? Muitos falam que ele foi arrebatado, né? Que ele não morreu, que ele foi arrebatado aos céus. Mas o único relato final, lá em Deuteronômio 34, é que eles subiram o Monte Pisga, e, se eu não me engano, é esse o nome, agora me fugiu a memória, e lá ele avistou toda a extensão da terra prometida, ele e Deus. Aí, de repente, um ser humano pode dizer, poxa, que maldade, Deus ainda foi mostrar para ele o que ele estava perdendo? Não. Nebo? De jeito. Monte Nebo? Nebo? Ah. Nebo, né? Nebo. Aí, isso mesmo. Aí 120 ele avista toda a terra e ali ele morre nos braços de Deus. Então, Deus agraciou Moisés. Deus não deixou Moisés abandonado. Ele teve uma morte linda. Quem cuidou dele foi Deus. Se ele foi sepultado, se ele foi arrebatado, mas era Deus que estava ali cuidando. Eu preguei, inclusive, sobre essa passagem onde Arão e Ur levantam o braço de Moisés, né? Essa importância da conexão dele com Josué, né? Que Josué estava na batalha. Lutando, era e eles no monte, se Moisés era o abaixasse o braço... general de Moisés. Muito bom. Até a gente mostrou também isso, né? De servo, que ele é do servo fiel de Moisés, ele passa a ocupar o lugar do líder e na maior humildade. Em nenhum momento ele agiu diferente, né? Subiu o nariz. A cabeça, né? É muito comum, né? Porque ele ocupou um cargo de liderança. Uma das palavras da nossa cultura hoje da empresa é essa, humildade, porque acho que o pessoal confunde muito humildade com aquela pessoa, né, pacata, quietinha, que aceita tudo, baixa a cabeça, né? Mas, na verdade,
acho que a pessoa que mais aprende é mais humilde, né? É a que realmente Quanto mais tem... se sabe, mais humilde tem que ser. É, verdade. Cara, pô, que papo gostoso, né, Evelyn? Muito bom. Pena que tá chegando ao fim. Daisy, mais uma vez obrigado, tá? Quero convidar você que tá com a gente até agora aqui a ir lá nas redes sociais do SES, né? Daisy também tem Instagram? Tem. Tem Instagram. A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Então a gente vai deixar. Ó, se o pessoal quiser comprar o livro pelo link, tem como? Tem. Olha, tem como comprar na Amazon. Na Amazon. Então a gente Tem. vai deixar o link da Amazon aqui embaixo, tá? Eu já vou pegar o meu. Eu ainda não tenho o meu livro, vou pegar o meu. Livro muito bom, trouxe várias curiosidades aqui, né? E é bom que a gente pode tirar dúvida com a autora. Isso aí. E segue aqui, né? Se inscreva no nosso canal, já curte, comenta e deixa um comentário, uma pergunta, uma dúvida, que a Daisy vai nos ajudar a responder todas elas. E obrigado por você que ficou com a gente até aqui. Daisy, se você pudesse, né? Deixar aí uma... Pudesse não, você pode, mas deixar uma frase... para os jovens, pedagogos e as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que te amam, que gostam de você também, que estão te conhecendo agora, que mensagem seria essa? Nunca desistam, principalmente de estudar. Não tem idade. Eu fico tão feliz quando eu vejo alguém já com uma certa idade indo estudar. Então, invistam em si, estudem, busquem. Hoje nós temos tantos meios, a internet. Procurem se instruir, isso é algo muito bom para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Muito bom. Tá. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Evelyn. Obrigada. Muito obrigado. Nossa pedagoga da ME Company, ME Escolar, que está sempre com a gente aqui quando o assunto é educação. E muito obrigado por você que ficou com a gente aí. Tchau, tchau e até o próximo episódio.